Fala pessoal, dando continuidade, né, ao segundo vídeo do ouvindo, como eu ouvi o Sim de Deus. Bom, resumindo o primeiro, eu tive duas confirmações por enquanto, que foi o de criar algo para mim poder levantar recurso e a confirmação dos pastores, né, com a venda dos bombons. Gente, só enfatizando que, cara, todo esse processo, de fato, foi um processo. Não foi só, tipo assim, ouvir Deus falar assim, ou Deus confirmar. Tudo foi um processo. E, tipo assim, era um processo de dentro para fora. Então, não era só ouvir a resposta de Deus, mas era entender o que ele estava trabalhando em mim desde já. Enfim, vamos lá. Então, eu recebi a confirmação através da vida dos pastores, né? Lembram desses pastores, tá? Que eles vão aparecer lá na frente de novo. Aí, beleza. E aí, eu continuei vendendo alguns bombons, só que eu já não, tipo assim, não tava muito mais animada, tipo assim, eu sentia que o tempo pros bombons tinha acabado. Então, eu tava trabalhando ainda, né? Eu trabalhava numa farmácia de manipulação. E aí, agora a oração era: Senhor, eu preciso que o Senhor continue a confirmar se é isso que o Senhor tem pra mim. Deixa eu só arrumar essa câmera aqui. Se eu tô no caminho certo, se é isso, se é ou não é. Olha isso, Deus já tinha confirmado 2 vezes, né? E aí, beleza. E aí a minha oração era: Senhor, se realmente for da sua vontade que eu faça a TED, se realmente for do seu tempo, cara, toca no coração dos meus chefes. Assim, meus chefes, eles não eram cristãos, não acreditavam em Deus, né? E então, assim, era algo assim bem impossível. Tipo assim, resumindo. E aí eu comecei a orar sobre isso e em prol disso. E aí, beleza. E aí passa tempo, passa meses e eu nesse processo. Ah, e uma observação. Desde o princípio, desde o começo, quando eu cogitei a fazer ETED, eu comuniquei minha família. E desde o início, meu pai, tipo assim, não aceitava. Desde o início, meu pai falava não. E, tipo assim, eu nunca bati de frente com meu pai, nunca. E pra nada, nada mesmo. Então, assim, pra mim era uma guerra interna, né? Entre eu ouvir a voz de Deus e a do meu pai. E, meu Deus, e agora? Meu Deus, o que eu faço? Eu obedeço Deus, obedeço meu pai, eu não tô entendendo, porque Deus tá falando sim e meu pai tá falando não. Jesus. Então, tipo assim, cara, minha cabeça ficou um turbilhão mesmo. Então, eu tinha esse processo ainda, né? Eu rolava nesse processo de ouvir o sim de Deus e estar ouvindo o não do meu pai. Enfim, e aí eu comecei a orar com relação ao meu trabalho, né? Com relação a gente fazer um acordo, eles me mandarem embora, que, cara, de verdade, humanamente era algo impossível. Mas a minha oração era: Senhor, se for da sua vontade, vai, e já deu certo. E aí, beleza. E aí eu chamei meu chefe pra conversar, expliquei, e aí eles acharam uma loucura, porque eu tava, tipo, crescendo no trabalho, e aí eles me ofereceram uma proposta muito maior do que eu já trabalhava, né? É algo assim, realmente pro meu crescimento profissional. E, cara, eu não vou falar pra você que foi tentador pra mim, porque, sério, gente, sempre ardeu no meu coração viver isso. Então, tipo assim, cara, qualquer coisa que aparecesse na minha frente, eu não ia perder o foco, sabe? E aí, beleza. Orando meses e tal, e aí chegou um momento em que eu chamei os meus chefes e falei: olha, eu preciso que vocês me mandem embora. Eu expliquei toda a situação. Cara, mas eu orei muito, sério. Eu fiz muitos jejuns, assim, para que o mundo espiritual realmente, né, fosse. Que Deus intervisse realmente. Porque a nossa guerra ela não é só terrena, né? A nossa guerra, de fato, ela é espiritual. E aí, beleza, aí chegou no dia, tipo assim, acho que faltando 1 mês e meio pra dar o tempo da ITED. Aí chamei eles, conversei, expliquei toda a situação. E, tipo, cara, eu já tava com não no coração, sabe? De que eles não iam me mandar embora. Mas eu já tinha falado pra Deus que se eles não me mandassem embora, eu ia do mesmo jeito. Mas a minha oração era que aquilo fosse uma confirmação de Deus pra minha vida. E aí, eles falaram assim: a gente vai pensar e aí a gente entra em contato. Gente, sério. Olha, eles me enrolaram durante 1 mês inteiro. Eles não falavam comigo, tipo assim, mudaram totalmente. Mas enfim, né? Não vem ao caso. E meu pai continua a negar. Não, 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 não.
tá batendo de frente, tá errado e tal. E, gente, nossa, eu já chorei tanto, sério. Porque eu compreendo a autoridade que os pais têm sobre os filhos. Então, assim, eu nunca bati de frente com os meus pais. Né? Eu nunca ultrapassei o limite, assim. Quando eles falavam não é não e acabou, né? Mesmo com a idade que eu tenho, eu sempre tive esse respeito. E acho que eu sempre terei, né? Enfim. Então, assim, faltando poucos, assim, dias, né? Faltava, assim, acho que 27 dias pra mim começar a ITED. A minha chefe me chamou junto com o meu chefe, falou, olha, a gente fica triste porque você vai sair, porque a gente tinha outros planos pra você, e aí me apresentaram um plano maravilhoso de carreira, e aí falaram que se eu podia pensar, e aí eu falei, olha, de verdade, eu já pensei, agradeço muito vocês de coração, mas eu preciso ir. E aí, cara, eles falaram, tá bom, então é uma decisão sua, né? E a gente vai respeitar. E aí a gente fez um acordo, gente, foi maravilhoso. Eu, eu recebi praticamente todo o valor da minha TED. E, tipo assim, as vendas do bombom, cara, foi só um processo que Deus estava na minha vida, era só uma confirmação mesmo. E aí a minha luta agora era o meu pai dizer sim. Mas nessa guerra, cara, foi muita oração de verdade. E aí no último dia, no domingo, quando era o dia de eu ir pra ETED, eu tava com as coisas arrumadas, mas com o coração muito triste, aflito, porque meu pai não tinha me dado a benção. E aí no último dia, meu pai foi, reuniu toda a família e, cara, ele me abençoou, me orou por mim, né? Tipo, ai, gente, desculpa. É que, tipo assim, era muito importante pra mim isso. E aí, cara, foi completo, velho. Foi completo. Eu vivi a minha TED e eu posso falar que eu vivi 100% a minha TED, desde o teórico até o prático. E, meu, de verdade, aconselho todos a fazerem, porque, como eu digo, a TED ela não vai te transformar da água pro vinho, mas ela vai te direcionar. Eles vão te ajudar, de fato, viver com essas guerras que nós temos dentro de nós mesmos, sabe? E aí foi isso. Então foi isso. Eu vivi todo o meu prático, todo o meu teórico, aprendi muito, tenho muita coisa ainda a aprender, muita coisa ainda a absorver. Mas, só concluindo, eu terminei a minha TED e eu queria muito morar na base, virar obreira, viver integralmente, como eu sempre sonhei, né? Como eu falei na primeira parte do Ouvindo Deus. Só que aí, Deus começou a compartilhar comigo de que era o tempo de eu voltar para casa. Por quê? Porque eu precisaria levantar recursos para buscar mais conhecimento, para aprender mais. E aí foi quando Deus compartilhou comigo sobre fazer a escola de segundo nível da Universidade das Nações, né? Que está inserida na Jocum, que é a Jocum. Jocum, para quem não sabe, ela tem a Universidade mesmo das Nações. E aí foi quando Deus compartilhou comigo sobre fazer a FMA, né? Que é a Escola de Fundamentos e Aconselhamento. E aí foi isso, cara. Foi esse tempo, esse processo, né, sobre fazer a ETED. E agora eu estou vivendo o processo de ouvir Deus para fazer a FMA. E, gente, para vocês terem noção que era muito de Deus isso, tipo, fazer essa escola, essa FMA, que quando eu voltei da ETED, eu falei, tudo bem, Deus, vou te obedecer, né? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. E aí, beleza. Voltei pra casa. Cara, muito diferente voltar pra casa depois de um tempo de ETED. E aí eu comecei o processo de oração de novo e pedi confirmação pra Deus se de fato era pra me fazer essa escola, né? FMA. Até porque eu estava voltando da ETED, não tinha trabalho, não tinha dinheiro, eu continuo não tendo trabalho e nem dinheiro. Mas, cara, quando Deus dá a direção, é Deus que paga a conta. E isso eu não tenho dúvida alguma. Mas eu quero contar um processo. O primeiro processo, né? A primeira vez que eu ouvi o sim de Deus para essa escola FMA foi quando eu voltei. E aí a minha prima me chamou pra ir num culto lá em Salto, em outra cidade da igreja dela. E aí eu fui junto com a minha cunhada e minhas irmãs. E eu já tava no processo de oração. Deus, como que eu vou levantar recurso? Deus, realmente é da sua vontade eu fazer essa escola? Ou é algo da minha cabeça? É influência? Preciso dessa confirmação, novamente. Preciso muito. E eu comecei a orar sobre isso, de verdade. E aí eu fui.
pra esse culto, que era um culto de jovens. E, gente, cara, mano, velho, Deus é demais, demais. Se você duvida de Deus, para de duvidar dele, porque ele é real. De verdade, ele é muito real. E ele atende as nossas orações. E muito mais as nossas necessidades. E aí eu fui pra esse culto. Fui toda arrumada. E o mais interessante é que era um culto de jovens. Só que aquele dia eu estava tão inspirada em me arrumar. Coloquei uma roupa bem linda assim, né? Fora do meu natureza natural mesmo. Natureza natural. E aí, beleza. Fui até de saltinho, gente. Fazia tanto tempo que eu não andava de salto. Aí a minha irmã ainda me zoou. Nossa, parece que você que vai pregar hoje. Porque eu estava bem arrumada. E aí a gente foi. Chegando lá, bênção, culto maravilhoso. Quem que vai pregar, gente? Quem que vai pregar? Aquele pastor. Lembra? Se você assistiu o primeiro vídeo, você vai saber do que eu tô falando. O pastor que me deu a oferta confirmando a venda dos bombons, confirmando de que era para me fazer a ITED. Não assistiu o vídeo? Vá lá, assiste a primeira parte e aí você vai entender do que eu tô falando. Sim, era eles, os dois ainda. E era o pastor que tava pregando. Amém, glória a Deus, né? Benção, porque eu já ouvi eles pregar, eles são benção. E aí eu sentei, eles começaram a pregar. Gente, daqui a pouco, esse pastor começa a falar sobre missões. E aí ele falou o seguinte. Ele deu um exemplo lá, começou a falar, que eu não vou lembrar agora em detalhes. Só que ele falou assim. Eu nunca vou me esquecer de uma irmã. Que eu fui na igreja dela pregar e ela estava vendendo bombons. E sabe pra quê? Pra ir fazer missão. Cara, que lindo. E aí ele começou a falar e eu falei, Deus, eu não acredito que você me trouxe aqui pra isso. Pra testificar isso. E aí Deus me fez lembrar lá do começo, sabe? Quando eu pedi a confirmação pra ele dos bombons. Cara, e aquilo começou a arder no meu coração. E aí esse pastor chamou a galera lá na frente, eu fui lá na frente. E aí quando ele veio orar por mim, daí ele olhou e falou, eu não acredito que você tá aqui. Eu não acredito. Cara, ele ficou surpreso assim como eu, velho. Aí me deu oportunidade, eu fui lá, falei. E, gente, vocês não fazem ideia. Foi muito sobrenatural o negócio. Foi muito doido, muito doido. É algo que eu nunca vou esquecer. E ali Deus me trouxe à memória algo que ele tinha feito já lá atrás. E confirmou de que era o tempo, de que é o tempo, de que eu estou no caminho, sabe? E aí, cara, Deus começou. Deus tem, né, na verdade, respondido dia após dia e confirmando de que eu preciso fazer essa escola. Então eu tô no processo. Eu tô nesse processo de levantar recursos, eu tô nesse processo de ouvir Deus e ele, cara, ele tem falado muito e ele tem usado muitas vidas e eu vou falar para vocês nos próximos vídeos como está sendo esse processo de ouvir Deus confirmando a minha ida para a FMA. E é isso. Beijo. Espero que vocês tenham gostado, né? E que vocês, na verdade, sejam edificados, né? Com esses testemunhos que são testemunho apenas para realmente edificar a sua fé. E eu só tenho um conselho para te dar. Não duvide daquilo que Deus tem compartilhado com você. Deus tem sonhos muito maiores do que nós imaginamos. E é isso. Beijo, pessoal. Até a próxima.